Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui nas nossas noções de adaptação vegetal, para que vocês possam saber como planejar e prever algumas espécies dos projetos de vocês. Essa aula especificamente, quem está assistindo não vai poder assistir nas turmas antigas, porque eu não costumo dar esses dois conteúdos que a gente vai estudar agora, porque normalmente vocês já vêm de paisagismo, deveriam, né, ter vindo de paisagismo 1 com uma base, porque lá o paisagismo, a escala é urbana, é mais global, então vocês deveriam ter estudado árvores, palmeiras, que não é muito a minha praia. Eu não sou paisagista urbano, eu sou paisagista da escala de edifício. Então eu trabalho mais com os loteamentos residenciais ou comerciais numa escala menor. Eu não trabalho, apesar de eu já ter feito alguns trabalhos urbanos, não é, digamos, a minha rotina corriqueira. Então, o que a gente vai estudar aqui, na verdade, são algumas noções do que vocês vão encontrar e do que seria adequado prever nos projetos em termos de planejamento. Bom, as primeiras preocupações que vocês vão ter de observar quando estiver pensando em árvores é o acondicionamento das suas proporções ao espaço urbano. Ou seja, existem árvores que elas vão possuir tronco muito largo, que é inadequado para colocar numa calçada, por exemplo, muito estreita, e você vai procurar por árvores que tenham troncos mais finos nessas situações. Vão ter que ter cuidado com árvores que são colocadas em situações urbanas, que apresentam a instalação, a rede elétrica passando por cima da área da árvore, ou passando lateral à área da árvore, porque nessas condições você vai ter que observar se a sua árvore é de uma altura que vai chegar nessa escala, ou se ela é de uma largura de copa que vai atingir essa rede, causando alguns problemas. Bom, esses aí são os passos básicos. Mas e como é que você vai saber essas coisas? Gente, primeira coisa, o paisagista não precisa decorar todas as medidas. Uma vez que ele experimenta algumas vegetações nos projetos, ele vai ter o primeiro acesso ao livro e todos os livros que falam de árvores, e aí vocês já conhecem. Eu vou estar falando para quem está assistindo o vídeo só em casa, que tem um monte de estudante aí que assiste a gente sem necessariamente estar tendo aula com vocês, mas tem um livro do Harry Lourenço, que é a principal referência, não é a única, mas é uma das principais, que fala sobre, tem as plantas brasileiras, né? As árvores brasileiras, e tem as árvores exóticas, todos dois do Harry Lourenço, que são as principais referências. Porém, para vocês e para quem está assistindo o vídeo em casa, todas essas árvores que eu vou estar comentando aqui, que eu não vou falar muito sobre árvore, eu vou somente dar algumas noções de adaptação delas. Todas essas imagens, bem como suas descrições e especificações que vão aparecer aqui, ó, na parte de baixo, já estão no site disponível. Entra lá em www.arquitetobrasilia.com. O professor vai entrar em apostilas ou em outros e vai baixar esse material, porque na verdade estou falando que está lá, não lembro se está, se não tiver eu vou postar para vocês. E aí tem várias dessas especificações. Então o que a gente precisa fazer no primeiro momento? Primeiro, conhecer a condicionante urbana. Qual que é a largura da calçada, se é que ela é numa calçada? É no estacionamento? Porque se a gente está no estacionamento, o que a gente vai se preocupar? Se essa árvore tem frutas ou se ela é suscetível ao vento, porque se ela é suscetível ao vento, quando você descobre que uma árvore é muito suscetível ao vento, alguns sinais. Quando o galho dela você quebra com muita facilidade, sabe o que isso quer dizer? Que o tronco dela provavelmente também é frágil. Então, se passar um vento muito forte, pode ser que ela possa desabar. Outra coisa, o caule é muito fino e a copa dela é muito frondosa. Isso normalmente quer dizer planta que é suscetível ao vento, vai cair. Então a gente vai observando essas coisas. Vocês já ouviram falar na imbaúba? É uma típica do cerrado e ela parece uma palmeira, né? Grandona. Gente, a imbaúba é uma coisa mole de se ver, é molenga ela. Se passar a serra nela, você vê que ela esfarela todinha, ela é molenga, super suscetível ao vento, cai que é uma beleza. Mas não é só ela não, tem várias. A gente vai ver uma pancada aí, mas você tem que observar essas características, porque na verdade, inclusive, a maioria dos livros tem, quando vem a especificação, fala origem, fala propagação, alguns têm assim, curiosidades, e aí, a partir dessas características que vem nos livros, a gente vai vendo se ela tem alguma fragilidade ou alguma característica diferenciada. Ainda se preocupando com a questão do estacionamento, nós temos que observar dois outros aspectos. Se a árvore tem raízes aéreas,
ou se ela tem frutos muito grandes. A gente sabe, por exemplo, que a flamboyant é uma árvore de raízes aéreas. E como é que você identifica que a raiz dessa árvore vai ser aérea? Gente, vocês lembram de um toque que eu dei para vocês? Obviamente que tem várias exceções com relação à bifurcação do caule, que se assemelha com o da raiz. Obviamente que não vai ser sempre assim, tem muitas exceções em relação a isso. Mas quando você começa a observar que a árvore é muito grande e a bifurcação dela começa muito de baixo, você já começa a desconfiar que pode ser que a raiz também comece a bifurcar muito de cima. E o que acontece com isso? A raiz dela levanta a calçada. Na verdade eu falei aérea, mas aérea é quando a raiz é pendurada na árvore. É raiz superficial, raiz que ela passa do nível do solo, tá? A raiz da flamboyant. Árvores que a gente vai ver que são inadequadas para estacionamento. Mangueira, por que não pode ter mangueira no estacionamento? Porque cada manga que cai do carro amassa. Jaca, não vou nem explicar, né? Porque jaca, se cai uma jaca, pelo amor de Deus, o que é? Pode matar uma pessoa, né? Dependendo do local. Então a gente tem que ter cuidado até com isso, se for o caso, né? Se bem que a jaca ela não cai assim desse jeito, a torta é direita, a fixação dela é forte, é diferente da manga. Manga não, qualquer ventozinho que dá, tá caindo 10, 20 mangas de uma vez. E outra coisa, quando no local que você está colocando é uma área de convivência, uma área social, não é adequado ter planta também, árvore com frutífera com frutas grandes. Mangueira tendo numa área social, gente, ela vai enlamear e apodrecer a área social. O fruto cai, estoura, faz aquela lama melequenta de fruta, aquele monte de pedaço de bagaço de casca, fica um nojo. Outro cuidado que a gente vai ter também: frutíferas perto de área íntima ou muito perto da área de residência. Existem algumas frutíferas que elas são muito suscetíveis a insetos, a pássaros e qualquer outro tipo de ser. Se você percebe que na especificação que você vai abrir no livro, assim, ela tem um perfume muito atrativo para os pássaros ou para os insetos, ou seja lá o que for, você já começa a ter cuidado, porque esses insetos vão ser atraídos, vão passar pela frutífera, mas podem bater na janela do quarto da pessoa. E isso pode virar um problema. Como é o caso, por exemplo, da goiabeira aqui no Cerrado, aqui em Brasília. Pé de goiaba aqui em Brasília, gente, ele foi feito para ser bichado. Eu considero quase impossível comer goiaba aí em Brasília, se ela estiver numa área externa não cuidada, não cultivada, sem você comer bicho. É você meter o dedo na goiaba e tá comendo tapuru junto, né? O pior, como diz a piada, é que você normalmente come meio tapuru, né? Você descobre meio na goiaba, porque o outro você já comeu, né? Normalmente é essa a situação que a gente se expõe. Então a gente vai ver muito disso. Outra fruta que eu vejo que é típico do Nordeste e que aqui tem também no Cerrado é o ingá. O ingá, ele é super suscetível a insetos. É difícil prever um pé de ingá, onde não é tudo bichado, tudo comido, mas ainda assim as frutas são interessantes e são atrativas. E a gente precisa prever também na vida social das pessoas o acesso às árvores frutíferas, né? A árvore frutífera ela tem um papel social também, né? Então a gente precisa compor contando com essa condição. Não vou passar por tudo, não vou explorar tudo, nem falar de todas as árvores, mas algumas que eu conheço, algum detalhe, eu vou passar para vocês, só para que vocês identifiquem outras semelhantes e consigam entender o comportamento, assim como a gente fez com as vegetações. Aqui eu estou falando do ingá, ó, olha ele aí, como é que ele é. Infelizmente, do jeito que está aqui na foto que está para vocês, não está dando para ver muito a base dele, que é uma base que se assemelha à base de uma... Pode ser de um feijão, mas imagina um feijão achatado e mais largo, tá? Não é bem exatamente como é no feijão, não. Eu acho que tem um que se assemelha mais, é que eu não consigo lembrar porque eu não sou muito da cozinha. Pronto, é mais parecido com o tamarindo, porém é verde. O tamarindo é marronzado, né? Ele é esverdeadozinho, então vai lembrar bem o tamarindo.
É uma árvore muito utilizada aqui em Brasília em estacionamento, porque a fruta dela é delicada, não tem um problema, vai atrair inseto, mas aí é carro que vai estar debaixo. Ela é uma árvore que é delicada, leve, tem uma copa medianamente frondosa. Outra coisa que a gente deve observar na questão do estacionamento é o quão frondosa é a copa, porque quanto mais rarefeita é a copa dela, menos ela vai sombrear, e talvez não seja tão interessante. Então a gente precisa de árvores que sombriem bem quando você pensa em estacionamento, que não tenham frutos grandes, que não tenham raiz superficial. E aí problema, né? Porque a maioria das árvores ou tem uma coisa ou tem a outra, e a gente vai olhando a especificação. Nem sempre tem no livro, nem sempre a gente consegue olhar para a copa e observar. E como é que você descobre a proporção, gente? Normalmente nos livros tem, ó, o porte dela chega a 10 metros. Só que falou só da altura. Poxa, mas não falou qual que é a largura da copa. Aí você vai para a foto. Bom, a proporção que ela está mostrando aqui é de mais ou menos a mesma coisa da altura tem na largura, né? Então eu posso imaginar que ela tem 10 de altura por 10 de largura. E outra observação interessante que vocês precisam saber é que quando a gente desenha o projeto paisagístico, a gente costuma desenhar ela em escala adulta. Ou seja, se você vai comprar ela pequenininha, com 3 metros de altura, você escreve lá na especificação do projeto que é com 3 metros de altura para comprar. Mas no projeto você desenha com 10 de largura. Porque a gente sempre representa paisagismo no estado adulto, nunca ele jovem. Ok? Então é outro dado também importante a saber ao fazer um projeto. Aí deixa eu passar por alguns. Olha lá a jaca que eu acabei de falar, né? Vai nos trazer o problema do fruto ser muito grande, então a gente precisa ter cuidado com a jaqueira. O jambeiro, ele já não seria bom no local onde alguma coisa que estivesse na vertical causasse problema. É uma fruta delicada, o fato dela cair não é um problema, porque ela sempre cai concentrada na área do jambo, porque ele é muito verticalizado, mas a verticalidade dele, ó, 15 metros de altura, então talvez não seja tão interessante no local onde a altura seja problemática. Aroeira. Gente, aroeira, é interessante a gente comentar a questão da aroeira, porque vai remeter vocês a várias outras questões. Existem árvores, gente, que elas fazem parte do patrimônio histórico e cultural do Brasil. Ou seja, a aroeira é uma planta nativa da Caatinga e do Cerrado. O que acontece se você arranca uma aroeira no meio da rua e está passando polícia? Você é preso. É inafiançável. Arrancar uma aroeira, se eu não me engano, IP também. Se você arrancar um IP e passar a polícia, gente, não tem fiança, tá? Não paga fiança. Arrancou, vai preso e vai cumprir o seu tempo de cadeia se você arrancar. Muito cuidado quem tiver essas ideias malucas aí, tá? Primeiro que existe um critério do órgão fiscalizador de jardins de cada unidade federal, que controla onde que pode não mexer, plantar, tirar as plantas. Esse é um primeiro critério, eu acho que este não dá cadeia. Mas o segundo é tombado pelo patrimônio histórico, então não pode arrancar. E, gente, utilizar árvores que são típicas da região, você agrega 2 valores ao seu projeto. O primeiro é o cultural, o segundo é o ecológico, porque você vai estar favorecendo a renovação do ecossistema daquela região. Então, é interessante sempre procurar saber quais são as plantas que são típicas daqui da região. A gente vai ver algumas árvores que são típicas. É comum que plantas que são típicas do Cerrado sejam da Caatinga, né? Porque ambas são climas áridos, mas não vão ser todas que vão ter essa característica, né? Canafístula. Canafístula é uma outra que também levanta muita raiz. Brasília tem uma quantidade gigante de canafístula. A maioria dos grandes monumentos daqui que tem estacionamentos vastos tem canafístula por 2 motivos. Porque além dela ser muito frondosa e propiciar um sombreamento muito interessante, você consegue ter um visual, a estética dela é maravilhosa porque ela
ela faz meio que um céu de flores na frente do edifício que você coloca, né? A única coisa que tem que ter cuidado com ela é com as raízes delas, que são superficiais. Pô, então eu não posso colocar ela no estacionamento, perto onde tem? Pode, só que você tem que criar um canteiro maior. Você não pode fazer aquele canteirozinho de 1 metro de largura e botar uma canafístula, porque ela vai invadir a área onde está o carro e vai levantar o piso, e a gente vai ter aqueles pisos levantados com o carro estacionado inclinado, que as pessoas não gostam muito, né? Que eu adoro que as pessoas não gostam, porque sempre que eu estou atrasado tem uma vaga dessa para mim. Adoro. Não vejo problema nenhum. Outra coisa, do mesmo jeito que as plantinhas que tem muita florzinha pequena e folhinha pequena suja, se quem planta uma canafístula tem que estar preparado para isso, porque olha a quantidade de flor que ela tem, e as folhinhas dela são tudo miudinhas, tudo pequenininha. Então isso quer dizer, suja. Quer ter canafístula, esteja preparado para ter o chão forrado, ou de folhas ou de flores. E isso vale para as árvores que têm características semelhantes, tá? Não estou falando de todas porque eu não conheço todas, por isso que estou pulando algumas árvores, mostrando para vocês o comportamento. Não é que eu não conheço o comportamento de todas. Aí a baunilha, que na verdade isso daí é pata de vaca. Gente, isso aí é uma planta super ornamental. Ela também é chamada de árvore orquídea, porque a flor dela é uma flor de orquídeas. Então ela dá muitas orquídeas, fica toda florida. Muito interessante. Qual que é uma das boas indicações dela? O local onde você não queira se preocupar com a verticalidade, porque ela é uma árvore relativamente baixa, ela não cresce muito. Então é uma planta boa para se ter num canteiro ornamental, onde a intenção seja ornamentar, da estética, e é interessante também porque ela não vai crescer muito. Gente, outra coisa interessante é que quando você está preocupado com a estética do espaço e não com a estética do edifício, a gente precisa de árvores pequenas, porque a árvore grande, a estética dela só valoriza o contexto urbano e o grande edifício. Ok? Então, se eu estou pensando num belvederezinho pequeno, numa área de estar, para reunir amigos e tal, uma árvore como essa se presta bem mais do que eu botar no jatobá, do que eu botar uma planta maior que tem um porte mais extenso, né? Lixia, muita gente não sabe, mas aqui em Brasília a gente compra lixia já dando, né? Ela já pequenininha e eles fazem eles induzem ela a frutificar antes da época, e alguns fazem até bonsai da lixia, porque vai cortando os nutrientes e tal, vai contendo ela no vaso até que ela chega numa determinada idade que realmente daria os frutos sem ter crescido tanto. Mas a lixia, gente, é uma árvore monstruosa de grande. Então não se iludam que você vai comprar uma lixiazinha e ela vai ficar aquela coisinha bonitinha que você comprou pro resto da vida, tá? Ela cresce pra caramba. Então se você quer plantar uma lixia para você ver ela dando em abundância, você precisa prever uma grande área do seu pomar para ter a lixia, tá? Ela é como a mangueira, vai crescer pra caramba também, ocupar um belo espaço. Esse sombreiro aqui, o palheteira, não é comum aqui em Brasília, mas ele é comum no Nordeste e suja pra caramba. Ele é uma planta, inclusive, que ela dá uma bagezinha também. E uma curiosidade dessa planta, deixa eu ver se aqui no livro fala. Não fala. Aqui está falando que no Rio de Janeiro é muito comum também. Aí fala de alguns estados do Nordeste, tem também alguma coisa lá no Tocantins. Mas o que acontece com ela? Quando a base dela, quando chega a época da seca, que começa a aumentar o calor e a base dela vai abrindo para soltar essas sementes, ela estoura. E às vezes você está na rua e escuta uns pipocos, só é ela soltando as sementes. Tem outras que tem essa característica além dela. Suja pra caramba, viu? Suja muito. Aqui embaixo está até falando sobre isso. Olha só, aqui já é uma outra variedade de baunilha, outro porte, ela tem um comportamento um pouco diferente. Vocês viram que essa daqui tem verde e ela dá a floração, né? Aquela lá ela fica completamente de flores quando dá um determinado período, né? Essa já fica mais mesclada. Essa é mais comum aqui em Brasília, por exemplo. Muito comum ter ela. A flor dela é muito bonita. Jasmim manga a gente já estudou, né? Já falei sobre ele, que tem a questão da... Quem está assistindo o vídeo hoje, volta lá nas de plantas ornamentais no sol, que eu falo sobre a questão do aroma, das lagartas e tal.
Araucária ou pinheiro do Paraná. Bom, gente, a gente sabe que isso aí é uma espécie de conífera, né? É bom que vocês, nessa altura do campeonato, parem de ficar falando do pinheirinhos, porque a gente já sabe que tem uma diferença, né, entre algumas espécies, então é melhor você tratar como coníferas, porque é a grande família da qual elas fazem parte. A maioria das araucárias, gente, ela traz um visual meio oriental, meio europeu às composições. Porém, os pinheiros em geral, as araucárias, as coníferas em geral, eles são plantas de extrema resistência. E o bom é que eles resistem muito bem tanto ao frio extremo quanto ao calor extremo. Então essa característica que faz com que elas sejam plantas interessantes. Qual que é o problema do pinheiro? A manutenção dele. O pinheiro cresce muito, né? Ou seja, as coníferas crescem muito. Então vocês devem prever as podas, a sujeira que ela dá, porque as folhinhas dela, gente, são folículos, é bem pequenininho. Deixa eu ver se a foto aqui aproxima, que não dá, mas vocês devem ter visto já as folhas de perto de qualquer conífera, é bem miudinho e solta muito essa espécie específica. As coníferas mais afinadas, que são diferentes das araucárias, por exemplo, ai caramba, me deu um branco agora. Uma piramidalis, ela já não vai soltar tanta folha, ela é uma coisa mais contida, mais fininha. Essa já é um tipo de conífera que se alarga mais, que se espalha mais. Ele, inclusive, o fruto dele é muito utilizado em arranjos, então o pessoal usa muito para decorar, fazer algumas composições. Não sei se era essa espécie que tem um parque da cidade. Tem. Mas uma característica que eu observei é que embaixo, não sei se foi por causa da forragem, né? Eu acho lindo aqui. Mas parece que sufoca a vegetação abaixo dele. Acaba com a grama. Eu acho uma maravilha, que eu não gosto muito de grama. Acho lindo isso daí. Mas parece semelhante ao que eu havia comentado anteriormente. Dona de casa em geral tem pavor de folha caída no chão. Né? Enquanto eu acho lindo, fico emocionado quando eu vejo, sonho ter um desse na minha casa um dia. Né? A dona de casa sonha em não ter nada disso nunca na vida dela, porque ela pensa que ela tem que limpar o dia inteiro, então tem cuidado com esse tipo de coisa. A araucária forra o chão mesmo, tem mesmo. A vegetação do pé dela morre por causa disso. Porque as folhas vão caindo, né? Aí vai sufocando. É bem isso. Mas na verdade acontece isso mais com a grama debaixo dela, porque as outras vegetações elas até se aproveitam do humus que é gerado dessas folhas que vão secando, vai virando um substrato aquilo ali, né? Porque se fosse, por exemplo, tiver uma bromélia aí debaixo, ela vai adorar, porque tudo que bromélia mais gosta é de casca e folha seca, então não seria um problema para a plantação de bromélias. Nossa, urucum, essa daqui inclusive, gente, no Nordeste ela é muito utilizada para fazer coloral. Então lá a gente costuma ter esse pé dentro de casa. Eu acho lindo quando a base dela abre, que dá as sementes dela, né, colorido. Ela em si já é colorida, essa basezinha, mas muito mais ornamental do que a expressão de uma flor comum. Então acho bem interessante, ainda tem essa utilidade aí, né, doméstica. E o legal é que o porte dela não é alto, vocês estão vendo, é uma planta baixa, então ela tem um potencial expressivo também interessante. A floração dela não tem expressão tão forte quanto a base das sementes. Manacá. Manacá é muito apreciado aqui em Brasília. Muito embora aqui as pessoas pedem mais que o paisagista, manacá de cheiro, porque gera perfume. Esse já é o manacá da serra, que já é um manacá que ele é mais de cerradão, de uma área mais árida. Então ele é mais resistente do que o outro de cheiro, mas ele não tem um perfume gostoso como o manacá de cheiro. O que é interessante ele? Que ele é uma planta delicada, uma árvore que não tem um caule grosso, dá muita floração. Jabuticaba, uma das frutíferas que vai estar na nossa lista, que vai ser interessante. Porém, vocês têm que diferenciar a jabuticaba, por exemplo, das cítricas em geral. O que diferencia uma jabuticaba de uma cítrica, gente? Jabuticaba é uma
árvore típica de áreas alagadas. Então, jabuticaba adora ficar na beira de um lago, jabuticaba adora beber água. Quer ter a jabuticaba, saiba que você vai regar mais do que as outras. Não é correto, num mesmo canteiro, você plantar jabuticaba, por exemplo, e um pé de limão, porque a quantidade de rega é diferente das duas. A não ser que você tenha esse cuidado de favorecer a rega na direção da jabuticabeira, tá? Dizem, eu nunca fiz o teste, que plantas como, por exemplo, um eucalipto, a jabuticaba, o buriti, que são todas plantas típicas de áreas alagadas, eles sugam a água da região e faz o solo ficar árido, seca a margem de rio. Bom, obviamente que isso acontece se você fizer uma plantação que não faz parte de todo um ecossistema já preparado para ter aquelas plantas, porque áreas que já têm aquela condição natural de ter plantas adaptadas à área alagada, isso não vai acontecer, né? Você tem que observar todo o ciclo de ecossistema do qual essa planta está fazendo parte, analisar o que mais tem além dela com essa característica para propor. Por isso que eu digo que você tem que estudar qual é a adaptação que cada planta tem, qual é o habitat natural dela, antes de ficar combinando esteticamente um conjunto de plantas. Elas têm características a serem analisadas que não são somente essas. A outro tipo aqui, ó, de canafístula. Canafístula e cássia-fístula é a mesma coisa, tá? Quer dizer, popularmente na verdade o nome científico não é exatamente o mesmo, mas as pessoas costumam chamar. Tem uns que chamam de brinco, outros chamam de chuva de ouro, brinco de ouro. Só que essa daqui tem um porte menor, então vale você perguntar na hora da compra, na hora da escolha, que espécie que tem diferença de uma para outra. Essa aqui é uma canafístula de porte pequeno. Aquela primeira que eu mostrei para vocês é gigantesca, é monstra. Essa liquidamba, ela é muito comum aqui em Brasília, no Eixão. Eu acho ela linda, a expressão da folhagem dela é muito bonita para ver de longe. Na época da seca, ela fica toda colorida assim, cor de rosa. É a única planta que eu conheço com esse porte que fica com a folhagem cor de rosa, fica tão expressiva. Ela se adaptou bem ao clima daqui de Brasília. Eu gosto muito de observar e tirar foto dela quando o Eixão tá na época da seca, fica muito bonito. Digamos que isso aqui seria o nosso Acer que se adapta aqui no Brasil. Deixa eu ver, ó, ele não é daqui de lá, ó, mas quem queria ter um Acer e não pode, ó, vai pegar ela. Ela é da América do Norte e Ásia, mas se adapta bem aqui no Brasil, diferente das outras semelhantes, com origem parecida. Paineira, gente, paineira é uma planta de floração maravilhosa. Os frutos dela também são muito bonitos na época, quando está a época da seca, que cai tudo e fica só a frutificação. Mas o bonito mesmo é a folhagem dela, que também se assemelha a uma orquídea. Porém, algumas mamães não gostam da ideia de ter paineira perto do playground, porque a paineira ela tem espinhos gigantescos. Então a criança vai brincar, se ela se apoia aí, ela fura muito feio. E criança que nem eu, que insiste, ela corta pedaço do braço, ela fica com as cicatrizes feias, assim, que nem eu tenho, porque eu brinquei muito disso, inclusive. Então você tem cuidado. Porém, a gente sabe que não é o fato de ter ela, você não precisa isolar, ter ela fora do seu projeto. Você só não precisa colocar ela em cima de um brinquedo, porque se o brinquedo for de uma determinada altura, se a criança for normal, ela quer pular no galho, né? Então a gente tem esses cuidados. Olha lá, outro tipo de canafístula, ela já de porte maior. Ela já é conhecida aqui como falso barbatimonha em alguns locais. Tudo isso aí, canafístula tem várias, viu? Chapéu de sol, isso aqui é super comum nas áreas litorâneas. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Salvador, Recife, Aracaju. Nas praias, a gente vê muito isso daí como opção de sombreamento na área litorânea. Qual que é a grande expressão dela? Esse fato dela dar o sombreamento mesmo.
Suja que é uma beleza, viu? Cai muito. Engraçado que ela é uma planta que tem folhas largas e grandes, mas que solta bastante, suja bastante. Ela é uma exceção. Oi? É. Eu nem sei se essa daqui é a que a gente chama de amêndoa. É não. É outra. Ah não, isso aqui é pé de amêndoa, que a gente chama de amêndoa, tá? É amêndoa, que é aqui, ó. A floração que seguem são bastante apreciados por morcego. Isso é o que a gente chama de amêndoa no Nordeste, tá? Que por aqui, pelo sul, vai chamar de chapéu de sol. Na minha terra, ó, em Recife, isso não é amêndoa, isso se chama coração de negro. Coração de negro. Porque a fruta é uma amêndoa que tem um formato meio avermelhado, dependendo do local, né? E tem umas que são amarelas por dentro, outras que são vermelhas. Aí eu acho que é por isso que lá chamam de coração de negro, porque é um negócio escuro. Não sei. Olha a danada da mangueira. Isso aqui tá até com cara de ser uma foto que vi em Brasília. Tem um pedaço ali do lado norte que parece muito com essa foto que tá aí. Bom, a gente não precisa falar muito da mangueira, né? Grande, copa frondosa, porém tem um problema dos frutos que precisa ter cuidado. Então a gente não pode colocar, não é interessante ter ela no estacionamento, nem numa área dada ao social, porque os frutos vão atrapalhar. Mas o social, como opção de pomar, ela é interessante devido aos frutos, né, que são extremamente nutritivos. Que saudade da minha terra. Porque aqui tem muita manga, né? Mas é diferente, a manga rosa que tem em Recife é um sabor que não dá para comparar com a manga daqui. Oi? A pele é fininha, o sabor é doce, feito mel, né? É um negócio, é incomparável o sabor, não dá nem para comparar. A única manga que tem aqui que parece um pouco é manga tome, manga essas outras aí, mas mesmo assim não é igual, não é gostosa como a manga rosa. Que isso, Jesus. Jacarandá. Tá aí, ó. Isso é uma planta típica brasileira. Super interessante trabalhar com jacarandá no projeto, porque ela é adaptada ao nosso clima, tem a expressão cultural totalmente brasileira. Ela é um dos símbolos da nossa flora, do nosso paisagismo, tá? O jacarandá. Assim como o ipê amarelo, né? É também um símbolo da nossa flora. A cássia não é uma planta que eu conheço muito não, mas os paisagistas gostam de trabalhar com ela. Ela é bem incitada. Mas eu não vou saber falar muita coisa porque eu não costumo trabalhar. O que? A cássia. Eu conheço uma cássia que tem lá embaixo do prédio, mas eu não posso falar muito sobre ela não. Melhor voltar para as plantas. A cerejeira ornamental, gente, a gente já sabe que da metade do Brasil para cima a gente não pode ter, né? Cerejeira ornamental, ela é uma planta, ela é a planta símbolo do Japão, ela é linda a expressão dela. A gente estudou isso, né? Quando começou a estudar a história do paisagismo e vindo um pouco das características do paisagismo japonês, mas no clima, por exemplo, de Brasília não é interessante ter, no clima do Nordeste não dá para ter. Então, em vários locais do Amazonas não é interessante. No sul do Brasil, a gente pode ter uma cerejeira. Aqui, se a gente quiser um visual parecido, é melhor ter o ipê. Só não vai dar frutinhas deliciosas, né? Spatódia. Isso aqui na minha terra chama xixi de macaco. Ela dá A flor dela, quando está em formação, ela dá essa estruturazinha aqui, ó, que a gente arranca a cabecinha, ela é cheia d'água. Aí você aperta, espreme e voa água nas pessoas. Eu adorava brincar disso quando eu era criança. Só que essa árvore, além dela ser gigantesca, tem uma escala monumental, ela dá uma floração besta, muito colorida, muito interessante, um laranja meio avermelhado, às vezes um amarelo meio alaranjado. E ela tem raiz superficial, tá? Ela gera problema em estacionamento. Ela não é uma boa opção para estacionamento. Também não é uma opção para colocar adjacente à casa. Por quê?
As folhas dela e as flores são grandes e soltam muito. Ela é danada para entupir calha, então tem que ter bastante cuidado com os despatódia perto da casa. Na verdade, toda árvore perto de calha é perigoso, mas tem umas que são mais altas e que tem floração e folhagem maior, que é mais perigoso para entupir, porque a folhagem pequenininha, a água leva, ela passa, mas essas grandes, ela chega na boca lá da saída e pega uma folha inteira, fica no buraco, pronto, não passa mais nada. Quaresmeira, a gente começou a ver ela, né? Isso também é um dos símbolos do cerrado, é uma árvore de porte pequeno, muito florida, muito interessante, eu gosto muito dela nos projetos. Residar não é muito do meu feitio não, mas ela é uma planta interessante pelo visual, e ela tem uma folhagem bem legal, só não sei se o clima dela aqui é legal, ó. Em estado nativo, é na região quente da China, então quer dizer que a gente pode trabalhar com ela aqui muito bem, porque o clima original dela é quente. Então, uma ótima opção, ó, e olha o porte dela, pequenininho. Então, é uma boa planta para quem quer fazer porte baixo. Chorão, muito interessante, ela é típica de beira de lago, então fez lago, ela é uma planta bonita, o visual combina, e ela é uma planta que a gente viu que é uma das linguagens de jardim japonês, né? Se eu não me engano, o nome dela é alguma... Aqui, ó. Não, é babilônica. Pitangueira. Aí eu vou resumir pitangueira com várias outras cítricas, gente. Árvore frutífera cítrica é tudo que há de melhor para se ter em Brasília. Porque o nosso clima, que fica seco no período do ano, né? E fica quente... elas vão se adaptar muito bem, não vão dar manutenção, vai suportar bem os insetos daqui do cerrado, vai precisar de pouca rega, não é exigente com adubo, qualquer solo ela está pegando, e nosso solo que é ácido, então ela se adapta muito facilmente, fácil de podar, fácil de cuidar, é tudo de bom que você precisa ter no jardim em Brasília, se o cliente pede pomar, cítricos. Aí eu estou falando de pitangueira, estou falando de laranja, estou falando de acerola, estou falando de limão e das variações dessas todas aí. Flamboyant já falei, né? Ela é uma ótima opção para sombreamento, mas tem que ter cuidado com a raiz que é superficial. Sibipuruna tem bastante em Brasília também, como eu não trabalho muito com ela, as pessoas confundem muito ela com o pau-brasil. Ela é encontrada demais na mata do sudeste, 20 metros de altura, então é uma opção para porte alto, para usar na frente de grandes edifícios. Digamos que ela é tipo uma concorrente da canapístula aqui em Brasília, para as áreas de sombreamento, na frente de grandes monumentos. Tem bastante dela aqui também. Opa! Pau-brasil. É uma das nossas árvores símbolos também, né? Não é à toa que ela tem o nosso nome. Vai acontecer bastante do norte e no sertão. Portanto, ela vai ser uma árvore super resistente. Tamarindo. Pronto, tem uma outra também planta resistente, né? Normalmente, fruta que já é ácida é porque ela suporta solo ácido. E a origem dela é de locais que tem solo ácido. Então ela vai ser uma árvore que vai ser bem interessante. Porém, você vai perceber que o tamarindo ele não é muito frondoso e é meio rarefeito, né? Então talvez ele não seja o sombreamento mais intenso. Quando o sombreamento é uma coisa para ser rarefeito, ele seria uma opção. Mas o interesse maior dele realmente, eu acredito que seja ter a fruta dele, mais do que o visual e a utilidade, as outras utilidades. A folha dele é pequena, vai sujar pra caramba, né? Só que aí não vai ter um inconveniente tão agravante do entupimento como teria das que tem folhas grandes, como aquele sombreiro que a gente viu, que a gente chama de pé de amêndoa no Nordeste. Já o cajuzeiro é uma planta mais tranquila, muito embora ela não é muito comum aqui em Brasília, mas a gente tem cajuzinho do cerrado aqui, que é inclusive típica, vocês já viram? Cajuzinho desse tamanho assim, bem azedinho, é uma delícia, eu gosto. É uma das poucas coisas que tem aqui, tem no Nordeste, que eu gosto mais do daqui. O cajuzinho daqui eu acho mais gostoso porque ele é mais azedo, ele tem um sabor mais intenso. É forte, é bem forte o sabor dele.
Pequenininho, só não mata nem a fome, né? Porque os caras do Nordeste deixam tamanhão, né? Você bota um caju na boca, você mata a fome, né? Fome, sede e a vontade de tomar umas também, né? Coisa boa é cachaça com caju. IP amarelo, gente, falou em plástica, em estética, em visual, não tem nada melhor do que trabalhar com IP, tá? Só que cuidado quando vocês estiverem ouvindo falar, o IP é uma exceção, nós já aprendemos a cultivar o IP. Porém, a maioria das plantas que são típicas, as da Caatinga não são tão melindrosas quanto as do Cerrado. As da Caatinga, elas são adaptadas, são resistentes, o ecossistema delas não é tão frágil em termos de modificação das condições. Já as plantas que são adaptadas ao Cerrado, ela só sobrevive, ela só se multiplica, ela só cresce se ela estiver na condição dela. Isso quer dizer também que se você arrancar ela do chão e replantar em outro lugar, ela morre, mesmo que ela seja retirada ainda adolescente. Porque existe um ciclo a ser obedecido que a maioria delas não pode modificar. Por exemplo, tem planta do Cerrado que se não tocar fogo nela, não nasce, não brota semente. E ela não vai sobreviver. Faz parte do ecossistema, do ciclo de sobrevivência da planta, ter fogo para que brote a semente. Então você precisa daquela queimada para isso acontecer. Ou pelo menos do quase fogo que a seca vai proporcionar, né? Então, algumas plantas a gente vai ver, como por exemplo tem canela de ema. Eu acho canela de ema uma das coisas mais lindas que tem no Cerrado. Parece uma dracena, mas pense numa dracena que ela é mais frondosa, ela é super cheia e ela não cresce. A canela de ema ela chega a 2 metros de altura mais ou menos. Então ela sempre é aquela coisa pequenininha, felpuda. É linda uma canela de ema, mas a gente não consegue replantar canela de ema. Se consegue, me perdoem se já evoluiu a botânica nesse sentido, porque eu não sou agrônomo, não sou florestal, eu não entendo bem. Mas até enquanto eu acompanhei um grupo de estudos da UNB que estavam tentando fazer, cultivar plantas no Cerrado. Tinham muitas que não dava para cultivar, que dava problemas e tal, e a canela de ema, por exemplo, não conseguia. IP roxo, a IP vai ter uma família grande, né? Vai ter uma pancada, IP roxo, amarelo, branco, vermelho, vão estar sob as mesmas condições. Só observem nos livros os portes, porque os tipos de IPs diferentes, eles têm tamanhos diferentes. Inclusive tem um que se chama IP de jardim, que ele é diferente do IP amarelo original, tá? O IP de amarelo original é outro nome científico, ele é grandão, é gigantão. O IP de jardim ele é pequenininho, ele tem uma escala menor. Qual posso? Eu posso até ver aqui para eu não chutar e errar, porque a gente acabou de ver. Olha, eu acho que essa especificação aqui está errada, é mais confiável olhar a especificação que está lá no Harry Lourenço. Porque, a não ser que seja essa específica. Não, se bem que essa aqui é tradicional, Tubercuia Chrysochrystia. Eu já vi IP amarelo com 12 metros de altura, 15. E o branco? Não sei de cabeça, deixa eu dar uma olhada aqui. Mais baixo, 7, 8 metros de altura, o branco. O amarelo eu acredito que é o que cresce mais. A maioria deles vai transitar nisso, entre 6 e 12 metros de altura. Pau-ferro, gente, essa planta aqui, ela tem uma característica muito peculiar que é o tronco dela. O pau-ferro, o que se torna mais bonito e mais ornamental é ficar vendo o tronco, porque ele descasca e tem um aspecto como se fosse de uma coisa artificial. Parece uma coisa meio plástico, meio ferro ao observar o tronco dela. Então é muito bonito de ver. O porte dela é grandão, vocês já estão vendo aí, né? 30 metros de altura uma plantinha dessas aqui quando está adulta. Mas esse caule, quando você descasca, suja? Não. Não é uma coisa que fica descascando o tempo inteiro, não. É como goiaba, você já viu o pé de goiaba que dá uma descascadazinha e fica aquele negócio bonitinho, umas manchas? O dele é mais bonito ainda que o da goiaba.
né? E ele tem esse nome porque ele realmente é uma madeira duríssima. Serrar um pau-ferro é uma tarefa de combate, não é qualquer serra que chega lá e vai cortar um pedaço de um pau-ferro, não. Você tem que ter uma bruta de uma serra elétrica e tem que ter uma equipe para serrar um pau-ferro. Ela, inclusive, é muito interessante na indústria, tanto moveleira quanto na indústria de construção civil, para usos estruturais. Madeira estrutural de pau-ferro é uma senhora madeira. Oi? Ao vento, monstra. Isso aí é uma planta super resistente a tudo. Escova de garrafa a gente viu já, né? O calístemo, a gente discutiu ele. Muito ornamental. Paineira vermelha da Índia. Bom, não vou falar muito, que eu não conheço, mas é uma variação daquela paineira. Tá aparecendo aqui, ó. A mesma coisa. Aqui nessa foto a gente já tá podendo ver mais os espinhos, né, dela. Então, espinhosa do mesmo jeito. Também é grande, tá? Assim como a outra. Paineiras são árvores muito grandes. Pinheiro. As mesmas coisas que a gente já acabou de discutir. Caizuca já é um tipo de conífera mais contida. Gente, ela tem um formato ornamental. Eu não mostrei caizuca quando a gente viu plantas ornamentais, né? Que bom, porque agora a gente está tendo a chance de ver. Das coníferas é uma das mais desejadas para ornamentação, porque o visual dela é muito sensual, né? Ela é muito voluptuosa, ela tem esses movimentos, e as pessoas que fazem topiaria gostam de fazer uma espiral nela. Então, quando ela está topiada, ela fica com um desenho muito bonito. Eu acho que eu até mostrei fotos para vocês dela, dessa composição assim, fazendo espiral, que talvez vocês não estejam lembrados. A gente teve uns exemplos aí que apareceu. 6 metros de altura. Que é outro jacarandá, a gente já viu manga, chega, já vimos o suficiente, né? Eu vou dar uma paradinha no conteúdo, mas não vou dar intervalo agora não. É só para poder ficar 2 aulas separadas, tá? E aí a gente começa palmeiras na sequência.